Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre e primeiros 9 meses de 2024. Meu nome é Stella Hong, gerente de RI, e estarão comigo hoje, senhores Elsen Carvalho, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida pela internet. E o link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela. Escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para incluir sua pergunta, você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciada uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência Odontoprev para conversarmos aqui sobre os resultados do terceiro trimestre e primeiros 9 meses do ano. Eu gostaria aqui de agradecer a presença e confiança de todos, já chamando a atenção sobre os destaques do período. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, dar aqui as boas-vindas ao Elsen, nosso novo CEO, aqui pela primeira vez com a gente nesse fórum. Na realidade, Elsen é um companheiro aqui na companhia, quase nos últimos 10 anos, liderando a área comercial e a expansão dos negócios. Muito bem-vindo aqui, Elsen. Bem, Bem, sobre os destaques do trimestre, em primeiro lugar, a adição líquida recorde de 55 mil vidas PME Bradesco Dental, produto de ticket médio superior ao corporativo e de relevante valor estratégico. A nossa sinistralidade, ela segue bem controlada, em particular nesse trimestre tivemos sinistralidade mais baixa, com o patamar anualizado estável e previsível já desde 2020. O lucro líquido, por sua vez, apresenta crescimento anual médio de 15% ao ano desde 2019, com retorno sobre patrimônio de 39% agora nesse trimestre. O lucro líquido por ação, 3T24, foi 16% maior que do mesmo período do ano anterior. Por último, os dividendos trimestrais de R$ 123 milhões, que somados aos juros sobre capital próprio já anunciados de R$ 18 milhões, totalizam 100% sobre o lucro do trimestre de R$ 142 milhões. Bom, passando aqui para a nossa apresentação, no slide 3, nós vemos os dados setoriais. Ao final de setembro, o setor de planos odontológicos registrou mais de 34 milhões de beneficiários, mais exatamente 34,1 milhões de beneficiários, de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde, ANS, com adição líquida na década de 14 milhões de novos clientes, com crescimentos todos os anos
independentemente do ciclo econômico ou mesmo da criação de empregos formais. A penetração dos planos dentais na população brasileira, vale notar, mais do que quadruplicou desde 2006, o ano de nosso IPO, passando de 4% naquela época para os atuais 17%. O modelo Odontoprev de negócios é exclusivamente dental, como sabem, com plataforma tecnológica proprietária, que atesta de forma eletrônica a qualidade dos serviços prestados de saúde bucal a beneficiários em todos os estados do país, em cerca de 2.500 municípios. Nosso próximo slide, o slide 4, a receita líquida Odontoprev em contratos corporativos acumulou 1,2 bilhão nos últimos 12 meses, encerrados em setembro. Por sua vez, os planos PME individuais superaram 900 milhões de reais, em patamar acima ao de empresas pares, como nós deixamos evidente no slide. O nosso próximo slide, o slide 5, nós destacamos a execução da estratégia de longo prazo de inovação de valor, na qual vemos que a receita do segmento corporativo cresce 4% ao ano desde 2014, com baixa barreira de entrada e forte competição. Por outro lado, a receita do segmento massificado, de planos para pequenas empresas e os planos individuais, apresentou crescimento de 13% ao ano na última década, já representando 43% da receita consolidada total, com elasticidade de preço favorável na distribuição em canal bancário, em um movimento pioneiro da companhia, muito difícil de ser replicado por competidores. Vale destacar, conforme o slide 6, a marca Bradesco Dental já representa cerca de 80% da base de clientes PME e adicionou 55 mil vidas no terceiro trimestre agora de 24, um recorde histórico. Nosso próximo slide, o slide 7, nós apresentamos a estratégia de precificação de acordo com o perfil de risco da carteira, em que, para níveis semelhantes de custo médio por beneficiário, os planos PME individuais trazem prêmio de cerca de 100% do ticket, naturalmente com sinistralidade inferior a 30% nesse caso, versus o que a gente observa é de sinistralidade de 50% no segmento corporativo, resultando em retornos superiores à indústria. É importante notar que o crescimento do ticket médio consolidado supera o da evolução dos custos, ou seja, a inflação interna da Odontoprev, que é isso que importa. No próximo slide, o slide 8, como resultado da crescente participação de produtos PME e planos individuais, ambos de menor sinistralidade, alinhados a melhores protocolos eletrônicos para auditoria e segmentação da rede credenciada, nós registramos sinistralidade de 38% no trimestre, com queda anual em todos os segmentos. Nos últimos 12 meses, por sua vez, o patamar da sinistralidade se manteve estável no mesmo nível observado desde 2020. Na última década, como vemos no slide 9, o segmento de planos PME individuais registrou crescimento médio de 16% ao ano na sua margem de contribuição, de cerca de 59% da receita, dobrando sua participação no portfólio total, passando de 25% lá atrás para 50% de participação atualmente. Nós acreditamos que esse movimento de diversificação é, mais uma vez, um diferencial competitivo Odontoprev muito claro, que reforça a estratégia de inovação de valor, com retornos sustentáveis, muito acima dos observados na saúde suplementar brasileira. Nosso slide seguinte, o slide 10, nós mostramos as despesas comerciais e administrativas, que foram de 26% da receita nesse trimestre.
Próximo slide, o slide 11, nós apresentamos o nível de PDD de 2,3% dos 9 primeiros meses de 2024, praticamente idêntico aos 2,2% observados nos últimos 12 meses. Nosso próximo slide, o 12, como resultado do que apresentamos até aqui, a margem EBITDA ajustado da companhia se elevou, e isso é muito importante, da média histórica de 25% até 2019, para atual patamar de 30% desde 2020, em nível muito superior ao da indústria ou mesmo de empresas pares. Próximo slide, o slide 13, nós apresentamos o lucro líquido de 142 milhões de reais no trimestre, atingindo o recorde de 546 milhões de reais no período de 12 meses, com crescimento anual médio de 15% desde 2019. Nosso próximo slide, o slide 14, patamar anual de CAPEX, reflete os investimentos em iniciativas digitais da companhia, com maturação em 2024, com tendência, portanto, declinante para os próximos anos. O slide seguinte, o slide 15, em reunião ontem, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos trimestrais de 123 milhões de reais, que, somados aos juros sobre capital próprio já declarados de 18 milhões de reais, totalizam payout de 100% do lucro trimestral de 142 milhões de reais. Vale observar no nosso próximo slide, o slide 16, a companhia tem 549 milhões de reais em dividendos e JCP já deliberados a serem desembolsados até o segundo trimestre do próximo ano, do ano de 2025. Nosso próximo slide, o slide 17, nós apresentamos a evolução das ações em tesouraria, que ao final desse mês de outubro atingiram 5,6 milhões de ações, com custo médio de aquisição ajustado a proventos de R$ 10,91. Nosso próximo slide, o slide 18, nós mostramos a posição acionária globalizada da companhia, com investidores de mais de 30 países, com destaque para a América do Norte. Nosso último slide, o slide 19, nós trazemos 2 reconhecimentos recentes. Pela primeira vez, nós conquistamos o selo Great Place to Work, que elege as melhores empresas para trabalhar no Brasil. E no mês passado, nós fomos vencedores na edição 2024 do prêmio Top of Mind, como assistência odontológica mais votada entre profissionais de recursos humanos pelo 11º ano consecutivo. Bem, eram essas as nossas palavras iniciais. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente passa agora, por favor, para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Bom, nossa primeira pergunta vem do Samuel Alves, do Banco BTG Pactual. Samuel, pode prosseguir. Obrigado, Estela. Bom dia, Elsen, Pacheco. Bom dia a todos. São 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira, mais especificamente sobre o terceiro trimestre, ali na linha de custo por membro, né, a gente notou que teve uma queda importante, né, em todos os segmentos, ano contra ano e tri a tri, né? A pergunta é mais para entender as razões disso, se você teve algum efeito extemporâneo aí de frequência, ou se tem algum componente de custo unitário, alguma deflação de custo é mais importante que seja recorrente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais estratégica, né? Queria até aproveitar para desejar as boas-vindas ao Elsen para a posição e perguntá-lo um pouco mais sobre o mandato dele que tenha sido alinhado com a administração da companhia, né? Se a ideia é tocar uma agenda de continuidade, se é um mandato mais focado com eficiência maior em SG&A, ou se tem aí algum mandato de acelerar crescimento na companhia. É isso, muito obrigado.
Ô Samuel, bom dia. Vou começar aqui endereçando a questão da sinistralidade. Em seguida, eu passo aqui para o Elsen. Veja, no ano passado, em 2023, a gente teve 39,6% de sinistralidade, ou seja, já um pouquinho mais eficiente desse patamar de 40% que, no fundo, a companhia vem observando desde 2020. É importante a gente entender, então, que esse ciclo mais recente, de 2019 para cá, por que não dizer, ele tem sim refletido uma sinistralidade é, mais controlada, mais eficiente, menor e mais baixa, portanto, do que aquele patamar histórico de 45% que a gente estava acostumado. Vamos entender o porquê dessa mudança de patamar e entrar aqui na dinâmica do terceiro TRI em particular. A companhia vem mudando o seu perfil de clientes, trazendo para a indústria odontológica perfis de clientes novos, que estão chegando pela primeira vez no mercado. Os diferenciais de distribuição de clientes que trazem, sim, um risco maior de seleção adversa, risco maior de distribuição, risco maior por possível cancelamento de contratos. Então, a modelagem Odontoprev é uma modelagem conservadora. Nós procuramos obter retornos maiores para segmentos de mercado em que o risco é superior ao clássico corporativo. Então, você bem observou, a gente tem hoje, agora, momentaneamente, uma realidade de deflação. Deflação é uma palavra muito específica, mas que é assim realidade. Na realidade, nos últimos anos, dependendo do período em que você faz essa medição. E aí, é, é, a área de operações da companhia, ela tem sido protagonista em gerir uma rede credenciada em todo o país, que diariamente tem aperfeiçoamentos na montagem da entrega de soluções adaptadas a cada perfil de cliente e, portanto, bem adaptadas nos anos recentes ao segmento PME e ao segmento de planos individuais. Eu acho que a principal palavra aí para a gente trazer para a mesa e permitir um pleno conhecimento de todos é tecnologia. A companhia, sim, tem uma plataforma tecnológica que é bastante conhecida, em que todos os mais de 20.000 procedimentos e tratamentos são auditados por dia, aqui diretamente da sede da companhia. Os padrões de controle de qualidade e de mitigação de possíveis eventos de fraude estão sendo melhorados continuamente. Então, a gente acredita, sim, que a soma desses fatores de segmentação de rede, mecanismos de gestão de qualidade e mitigação de fraude estão sendo melhorados, estão sendo maximizados continuamente. E, por último, é interessante notar, né, Samuel, desde 2020, se a gente puder dizer, a companhia trouxe 1 milhão de novos clientes para a sua base, mantendo uma rede credenciada em todo o país que oscilou muito pouco. Ou seja, a companhia está trazendo mais clientes por uma base de prestadores bastante firme, bastante estável. Então, acho que a gente tem, em essência, um custo de serviços desde 2020 bastante estável. Não achem, e essa é uma mensagem importante, que a sinistralidade desse terceiro trimestre indica qualquer mudança de patamar. Não é o caso, não é a nossa opinião, mas, por outro lado, a companhia está bastante convicta de ter, já há alguns anos, um nível de sinistralidade sem paralelo na indústria e que é fruto aí de muito trabalho, muita inovação, muito diferencial competitivo, né? Mais uma vez voltado à qualidade e à gestão dos serviços entregues. A gente tem total interesse em manter essa estratégia de diversificação nos próximos anos, trazendo cada vez mais clientes novos para a indústria de planos odontológicos, sobretudo contando com um diferencial muito claro e exclusivo da companhia, que é o Bank Assurance, não é? E a força do canal de distribuição que nos leva a clientes de menor porte e, em particular, também aos planos individuais. Eram esses os comentários, tá, Samuel? Para a gente perceber aí
a questão da sinistralidade agora em 2024 e que, na realidade, não é tão diferente dos anos anteriores, especialmente após 2020. Eu passo aqui para o Elsen, por favor. Bem, bom dia, Samuel, e bom dia a todos. Do ponto de vista estratégico, né, a estratégia de crescimento não começa agora porque eu cheguei na posição de CEO, dado que eu já estou na companhia há muitos anos e já era o diretor comercial e nessa posição já cuidava do top line da companhia. Então, tem dois slides muito importantes aqui na apresentação que mostram que dos últimos 10 anos, a parte de massificados da receita saiu de 25% para quase 45%, está agora em 43%. E a margem de contribuição dos massificados em reais já é superior à margem de contribuição do segmento empresarial. Então, a gente tem uma estratégia de crescimento que não começa agora, ela já vem lá de trás e a gente intensificou bastante em 2020, que é uma estratégia de crescer, obviamente, mas crescer massificando a companhia. E o protagonista dessa massificação é o segmento de PME. O Pacheco, na resposta dele, tocou em alguns pontos dessa estratégia, né, porque passa muito pela questão da gente ter canal bancário para distribuição. Eu diria que, quando você olha os 3 segmentos de atuação da companhia, né, o empresarial, nos grandes contratos, o PME e o PF, o empresarial ele tem um lado bom, que é o de que a empresa é um comprador natural do nosso produto como um benefício. Mas, por outro lado, já é um mercado bastante penetrado, tem uma dinâmica competitiva mais dura. O pessoa física, ele tem todo o mercado a ser desenvolvido ainda, mas, por outro lado, o comprador não é um comprador natural, é um mercado que ainda tem muito churn. E o que combina o melhor dos dois é o PME, onde você tem um comprador natural, que é uma empresa, que lida bem com a ideia, é natural para a empresa a ideia de dar benefício para o seu funcionário, mas ainda assim é um mercado subpenetrado. Então a gente tem um oceano azul para explorar no segmento PME e a gente tem uma possibilidade diferente dos nossos competidores, que é o quê? Canal bancário para explorar esse mercado. Então a nossa estratégia, sem dúvida, de acelerar crescimento, com protagonismo nos massificados e dentro dos massificados, a principal aposta da companhia é o segmento PME. Obrigado, Elson. Pacheco, bom dia. Obrigado a você, Samuel. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, Citi. Renan, pode prosseguir, por favor. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Obrigado por ter pegado minha pergunta. É rapidinho aqui, é mais até um follow-up aí na primeira pergunta do Samuel sobre a sinistralidade, assim, não sei, não ficou muito claro para mim ali na resposta do Pacheco, quando ele falou que a sinistralidade do 3Q não reflete qualquer mudança de patamar, assim, o custo de vida por membro, ele deveria seguir no que a gente viu aqui no terceiro TRI, isso aqui para frente, né, e aí naturalmente isso impactando a sinistralidade. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda, eu queria só entender um pouco mais assim a tecnicalidade ali do ticket, né? O corporativo ali subiu, mas eu imagino que tenha sido o impacto daquelas vidas de odontocista. Então, assim, se puderem explorar bem rapidamente esse tema também, ajudaria bastante. Valeu, pessoal. Obrigado. Ô, Renan, vamos lá, vou começar pelo final, a questão do ticket, né? Que você notou que subiu não só no corporativo, mas também, muito importante, a recuperação do ticket no PME nesse terceiro trimestre, tá? Todos lembram que o ticket PME ele vinha cedendo nos trimestres recentes, especialmente o canal bancário teve sucesso em conquistar clientes com maior número de funcionários, com maior número de vidas. Clientes com maior número de funcionários têm ticket menor. Essa foi a dinâmica, então, do final do ano passado e primeiros trimestres agora de 2024. A gente já enxerga esse ciclo se estabilizando, portanto, a gente tem expectativa, sim, de ter tickets médios ascendentes, crescentes, não é? Naturalmente, não só no corporativo, com menos pricing power, onde a indústria já é madura, e mais explicitamente no PME, dado essa estabilização no perfil de novos clientes PME, que já vem acontecendo aí nos últimos trimestres. Bom, voltando lá sobre a questão da sinistralidade e no custo por vida. Não é uma tendência que o custo por vida, independente do segmento, vá declinar tempo a tempo. Esse não é o caso. Então, certamente vai haver alguma acomodação, ele volta a crescer,
lentamente ao longo dos próximos trimestres. Essa é a expectativa. Então, o nosso objetivo aqui, para dar uma mensagem bem clara, primeiro é na precificação. Nós não seguimos o IPCA, tá? Então, a gente precisa ter total domínio, e tem, da evolução dos custos da companhia, da inflação interna da companhia, do comportamento e da utilização de cerca de 9 milhões de beneficiários, né? Então, essa é a principal diferencial competitiva da companhia, entender o comportamento de diferentes perfis de clientes em todo o Brasil, em diversos canais de distribuição, e transformar isso em geração de valor, tá? Então, assim, por favor, não conectem a evolução do ticket ao IPCA, porque a correlação é nenhuma. A precificação da companhia estuda no detalhe a sua evolução de custos, para que isso, se no final da história, resulte em margens muito superiores às concorrentes que podem trazer, tá? Então, assim, o custo momentaneamente teve essa tendência declinante, não só nesse trimestre, mas em trimestres recentes. Ele naturalmente vai buscar uma acomodação, e nosso objetivo vai ser manter sempre tickets em segmentos diferentes de mercado, trazendo aí uma sinistralidade sustentável por muitos e muitos anos. É isso que a gente vem praticando aí nos últimos anos, é isso que a gente chamou a atenção, essa novo padrão de sinistralidade ali de 40%, que a gente vem até fazendo melhor do que isso nos períodos agora mais recentes. Tá bom, Renan? Super claro, Pacheco. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, Itaú BBA. Luca, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem minha pergunta. Aqui é mais em relação à rentabilidade, né? A gente viu uma expansão boa de margem EBITDA, mas ela ficou um pouco menor do que a melhor de centralidade, acho que muito em função de maiores despesas aí com PDD e também com selling. Se puderem comentar um pouco o que levou esse aumento nessas linhas de despesas, e também se esse deveria ser o patamar aqui olhando para os próximos semestres, acho que ajudaria, por favor. Ô, Luca, ótimo ponto esse que você está trazendo. Na realidade, esse, se eu puder dizer, foi um trimestre atípico, tá? A gente já vem comentando há alguns trimestres que a companhia espera, sim, especialmente para os próximos anos, a diluição do SG&A, e não foi o caso nesse trimestre agora. Então, atipicamente, a gente teve um PDD um pouquinho acima do padrão de 2,2%, 2,3%. A gente teve também o SG&A, especialmente ali no selling, acima do nosso padrão histórico. Então, não é o que a gente imagina. A gente teve, então, nesse terceiro TRI, um SG&A atípico. A gente também teve um bad debt, um PDD atípico. Ambos devem equacionar, né, no curto prazo. Então, assim, a companhia prossegue otimista com diluição do SG&A para os períodos futuros, e também mantendo um nível de PDD, né, 2,3%, 2,4% da receita, que é bastante mais eficiente do que já tivemos lá atrás, 2019, 2020, entre 4% e 5%, tá? Então, assim, são ganhos importantes de rentabilidade de margem. Não foi o caso agora nesse trimestre, e a gente prossegue aí a caminhada trabalhando firme para estar trazendo aí essa ganho de escalabilidade, né? Ele deve ficar mais evidente aí ao longo de 25, aí início de 26 também, tá bom, Luca? Super claro, Pacheco, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Alves, Banco Morgan Stanley. Arthur, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco, Elsen. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre um pouco do posicionamento do individual. Assim, a gente vê um ticket mais ou menos flat ano contra ano e mais uma queda de carteira. Queria saber como está a ideia da cabeça para essa linha, se ela está sendo despriorizada versus o PME, por exemplo, ou se vocês têm algum plano para retomada. E o outro ponto queria saber um pouco de México. O que você vê uma queda ano contra ano? Obviamente teve um one-off ano passado, mas também vemos uma queda sequencial. Queria entender o que tá levando essa queda aí na performance de México. Muito obrigado. Tá bom. Arthur, bom dia. Eu falo aqui da parte de estratégia aí, do ponto específico de pessoa física. Depois o Pacheco pega aqui a parte de México, tá? A parte de pessoa física,
é um segmento menos desenvolvido dentro dos 3 segmentos em que você pode atuar aqui no odonto, né? Comparando com o empresarial e com o PME. Quando você pega aquele slide inicial da apresentação que mostra a evolução do mercado, né? Que mostra que de 2014 para cá o saúde ficou ali flat, ali de 50 a 51 milhões de vidas, e o dental saiu de 20 para agora 34 milhões, o grosso desse 20 para 34 é CNPJ, não é CPF. Então, o mercado de pessoa física é um mercado mais difícil, é um mercado de churn, PDD, é um mercado que você tem um risco maior de seleção adversa, é um mercado onde você tem um risco maior de fraude. Então, e ele é um mercado que tem a questão cultural do comprador não ser um comprador óbvio, natural do plano odontológico, como é uma empresa, seja ela grande ou pequena, porque enxerga o plano odontológico como benefício. Então, tem uma questão, esse mercado hoje no Brasil está com 6, alguma coisa milhões de vidas. Desses 6 milhões, 6, alguma coisa milhões de vidas, 1 milhão está com a gente aqui. A gente é um protagonista desse segmento no Brasil. Mas ainda assim é um mercado que se desenvolve de maneira mais devagar. As empresas que atuam no mundo de seguros estão mais acostumadas a vender através de canal corretor. Aqui a venda não se dá através de canal corretor, se dá através de você desenvolver novos canais de distribuição. É um processo mais lento, com um cliente que traz mais risco, né? Falando aqui de churn, seleção adversa e risco de fraude. Então, a nossa estratégia de crescimento, ela é de massificar, mas focado mais no PME, onde, como eu comentei na minha resposta anterior, a gente já tem uma estratégia em andamento que já está dando certo, que é focar em empresas do segmento PME um pouco maiores, né? A venda tradicional do mercado de PME é para empresa muito pequena, e a gente gosta de vender e aprendeu a vender para os PMEs ali acima de 30 vidas, acima de 50 vidas, acima de 100 vidas. É um mercado ainda subpenetrado e a gente tem canal bancário e capilaridade, portanto, para chegar nessas empresas, e é assim que a gente tem avançado, e é por isso que tem crescido tanto essa linha de vidas e receita e margem de contribuição na companhia. Então, não se trata de despriorizar o PF, mas, de fato, a dinâmica de evolução dele de carteira é mais lenta, né? Compensada por um ticket muito mais alto, que também termina ajudando na receita e na margem de contribuição massificada da companhia. Mas, olhando para o futuro da companhia e a nossa visão de crescimento, o protagonista vai ser o PME. Tá? É bom, Arthur, só complementando aqui o Elcio com relação ao México, a gente tem lá uma operação já há um tempinho, o mercado mexicano é ainda muito incipiente, está dando aí os primeiros passos, lembra o mercado brasileiro de algumas décadas atrás, e a gente tem aprendido, né, bastante no México, e tivemos a conquista de alguns contratos importantes, especialmente no corporativo agora em 2024. O ponto central aqui é o seguinte: o reconhecimento da receita no México não é o mesmo do que acontece aqui. Então, no fechamento de contrato, na assinatura de um contrato, é feito toda uma contabilização muito mais intensa nesse momento do que a gente faria aqui de uma maneira linear. Isso faz com que haja uma certa volatilidade no crescimento da receita que, por equivalência, a gente traz aqui para o Brasil. Então, nada de novo, a vida prossegue, a gente tem aí um call otimista, em particular, com os resultados mexicanos. A operação, claro, ainda é muito modesta em relação à operação brasileira, mas o fato é esse, tá? Então, é o reconhecimento de receita que acontece muito mais intensamente na assinatura de um contrato, não foi o caso agora nesse terceiro trimestre, daí essa oscilação, tá? Entre velocidade de crescimento em trimestres anteriores e agora o que vocês estão observando nesse terceiro tri. Tá bom, Arthur? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de André Salles, UBS. André, pode prosseguir. Bom dia, Elsen, Pacheco, Stella. Obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é sobre a dinâmica de base de beneficiário. A gente teve uma saída, né, de um cliente de Odonto Systems. Eu queria saber se foi uma saída pontual ou se deve alguma estratégia de readequação da base da companhia. E a segunda pergunta, na verdade, queria aproveitar para desejar sucesso aí para o Elsen na nova etapa e direcionar a segunda pergunta para ele. Quais têm sido as demandas que têm tomado mais seu tempo aqui nesses primeiros meses como CEO da companhia? Obrigado.
André, obrigado aí, bom dia, obrigado pelos votos, né? Essa saída é um evento isolado, era um cliente que a gente atendia no Sul, e um cliente grande em quantidade de vidas, mas num formato de serviço em que ele tinha um ticket baixo. Então, ele gera um impacto de vidas e não de receita, e é um evento isolado. A empresa foi adquirida por outra empresa, e aí, ao ser adquirida, as vidas foram junto. Basicamente isso, nem foi uma questão estritamente comercial, como tradicionalmente é uma briga por conta, em que alguém bida a sua conta e você tem que ali entrar num processo de competição. Foi um evento não recorrente de uma empresa que foi comprada por uma outra operadora de saúde que levou as vidas para o seu dental, tá? Então, nada de recorrente nesse evento. No que tem tomado o meu tempo agora como CEO, tem um tema muito grande aqui de continuidade. Eu já estou na companhia há muitos anos, né? Mais de 7 anos. Já conheci, por óbvio, já conheci a companhia. Os meus colegas de trabalho aqui que compartilham a gestão da companhia comigo, a gente já está juntos há muito tempo. Então, na verdade, a gente tem um tema de continuidade, aumentando eficiência operacional, né? Então, a gente tem aqui 3 grandes temas que norteiam qualquer ação nossa, né? Crescimento de vidas e receita, otimização, ganho operacional, eficiência e melhoria de jornadas para os nossos stakeholders, né? Então, tudo que a gente faz aqui está conversando com um desses 3 temas. A gente já tinha projetos e planos em andamento que seguem andando. O que a gente está fazendo é uma revisão estratégica aqui para explorar outras possibilidades de crescimento além das que a gente já conhece. Mas a gente faz isso para incrementar uma estratégia que a gente já tem em andamento, que vem funcionando, que é essa estratégia de crescimento muito focada na massificação e dentro da massificação com o protagonismo do PME, especialmente na marca Bradesco, usando o canal bancário, né? Então, a gente já tem uma estratégia em andamento que funciona e a gente vem, então, além disso, tendo aqui projetos diversos na companhia distribuídos nesses 3 temas, né? Crescimento, eficiência e melhoria de jornadas para todos os stakeholders com que a gente interage, beneficiários, RHs, corretores, dentistas. Super claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Stella Strano, JP Morgan. Stella, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais a dinâmica da competição no mercado mesmo odontológico no Brasil. Então, é mais uma percepção da companhia, se vocês estão sentindo, ou dos competidores, principalmente aqueles que também têm operação em saúde, um pouco mais agressivos em preço, também se acaba tendo essa competição por credenciamento, por clínica. E, bom, é isso do meu lado. Obrigada. Bom dia, Stella. Olha, falar de competição, a competição ela é diferente por segmento e dentro de cada segmento, especialmente no empresarial, ela é diferente por região. Então, assim, é difícil falar da competição como um todo, você tem que quebrar nesses temas, né? No segmento empresarial, esse é um segmento ultra competitivo, tá certo? A dinâmica de competição varia por região. O mesmo player que é muito agressivo no Sudeste não aparece no Sul, no Nordeste aparece outro diferente. Então, a gente não tem aqui competidores que competem nacionalmente com a gente, né? Nossos competidores são forças regionais e a gente, como está espalhado por todo o Brasil, compete, então, em cada região com um competidor ou alguns competidores que são fortes naquela região. Os players maiores, especialmente de saúde, têm sim sido agressivos, mas esse é um jogo que a gente já está acostumado a jogar. A gente tem uma capacidade de retenção muito grande. O nosso churn no segmento empresarial é muito baixo, ele é muito baixo, porque a gente tem uma capacidade de atendimento e toda a qualidade aqui que o Pacheco destacou falando dos procedimentos de odontologia, com a nossa capacidade de atendimento, gera uma fidelização muito grande. Não significa que a gente não perca clientes, a gente perde, mas a gente tem um índice de retenção muito elevado e juntando essa retenção muito elevada com uma capacidade de competição também muito grande, por quê? Porque a gente tem escala.
Só a nossa carteira empresarial, ela está em quase 6,5 milhões de vidas, são 6,3 mais ou menos milhões de vidas. Então a gente tem muito volume, muita escala, então a gente dilui muito de custo, muito despesa, e isso nos permite precificar de forma agressiva quando necessário. Então a gente consegue combinar uma competitividade na precificação de novos contratos com uma capacidade de retenção muito grande, e a gente ainda assim consegue enfrentar essa concorrência e crescer, como vocês têm visto que todo ano a gente cresce no segmento corporativo. Então, é uma competição que muda de região por conta de concorrentes que são mais fortes em diferentes regiões. Eles são agressivos, sim, mas a gente consegue, tanto na retenção quanto na conquista de novos contratos, ser agressivo também por conta da escala que a gente tem. Tá? Na retenção, escala e qualidade, e na precificação de novos produtos, escala. Tanto é que a gente tem um acompanhamento que a gente faz aqui, que a gente olha por concorrente, quantos contratos a gente ganhou, quantos a gente perdeu, quantas vidas a gente ganhou, quantas a gente perdeu, e a gente rodou o ano passado e tem rodando esse ano, ganhando mais do que perdendo dos principais concorrentes, né? Aqueles que vocês costumam nos comparar. Então, essa é a dinâmica do segmento empresarial. Quando vai para a PME, por exemplo, e para os massificados em geral, é muito diferente, porque aí, se você vai tentar vender no mercado de corretores, essa dinâmica também aparece, todo mundo competindo pelo mesmo cliente no mesmo canal, você tem um tema de preço. Mas o jogo da massificação é o jogo que a gente está jogando do mercado do canal bancário, de você capilaridade de distribuição via canal bancário, que aí a gente foge dessa competição por preço e consegue ter uma venda grande, uma carteira crescente, com ticket saudável e rentabilidade. Então, você vê, quando você sai do empresarial e vai para o massificado, deixa de ser uma dinâmica de competição dentro do mesmo canal corretor, marca contra marca, preço contra preço, e passa a ser um jogo de canal, né? E para o PF é a mesma coisa. Tá? Então, de novo, o empresarial sim, bastante competitivo, como sempre. Os players de saúde, sim, usando saúde como um trunfo nas negociações, mas a gente consegue resistir, segue crescendo, retendo e vendendo mais, e tomando mais do que a gente perde, e nos massificados, a gente sai desse jogo porque a gente tem uma estratégia mais de canal. Essa é a visão. Perfeito, ficou muito claro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tíssil, Bank of America. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Elsen e Pacheco. Obrigado pela disponibilidade. São duas aqui do nosso lado, ainda em SG&A. A primeira é um follow-up de despesa comercial. De fato, houve ali um aumento, né, foi para 11%, cerca de 200 basis points acima do ano passado. E vocês comentaram que é um efeito não caixa, né? Isso é comissões sendo diferidas com o tempo, que talvez seja relacionado a uma estratégia um pouco mais forte de pagar os corretores para crescer nos últimos anos, e talvez seja estrutural esse nível mais alto, ou talvez é pontual, se puderem dar uma visibilidade nesse ponto. E a segunda, sobre a SG&A, você já vem batendo nos últimos trimestres de que vai ter melhoras em tecnologia, antifraude e tudo mais, mas poderiam dar uma cor do que a gente pode esperar e quanto que a gente pode esperar daqui para frente pelos próximos anos, fazendo um favor? Muito obrigado, pessoal. Ô, Gustavo, se eu entendi bem aqui a primeira pergunta sobre as despesas de comercialização, de fato a gente teve agora nesse terceiro TRI um nível um pouquinho mais alto. Ele mostra assim um incentivo, especialmente para as pequenas e médias empresas, em particular no canal bancário, que é um segmento novo. A gente está abrindo as portas desse mercado, são clientes que não estão normalmente familiarizados, né, com ali o benefício dental. Então, a Odontoprev está sendo pioneira em abrir as portas desse mercado, especialmente ali junto ao canal bancário. E existem campanhas comerciais periódicas, tá, que podem estar e estão refletindo aí essa despesa de comercialização. Então, assim, a gente não vê diluição no selling. A gente vê já, emendando aqui a resposta no que você comentou, a gente vê sim no G&A oportunidades nos próximos anos, basicamente relacionadas à tecnologia. A gente está implantando, a gente já comentou isso em trimestres anteriores, um sistema novo de grande porte aqui na companhia, um projeto aí de 3 anos, ele está terminando agora. Ele vem trazendo aí ferramentas
de última geração que vão trazer possivelmente aí ganhos, seja na linha de personnel, seja na linha de pessoal, ganhos de produtividade, tá? Isso a gente prevê ano após ano, em particular, a gente já acredita em 2025 trazer para vocês um G&A ratio mais eficiente. Então, é isso, tá? O selling, ele mais uma vez, a função das campanhas, especialmente ali do bancassurance, isso é cíclico, depende do momento. A companhia, como o Elson já colocou aqui, tem extremo interesse no mercado de pequenas e médias empresas, também alinhado à estratégia do controlador. E, em particular, no G&A, a gente vê, sim, ano a ano, especialmente já em 25, relacionados à tecnologia, ganhos de produtividade, especialmente ali na linha de pessoal, que é uma linha importante na nossa linha de despesa administrativa. Tá bom, Gustavo? Obrigado, Pacheco. Ficou bem claro agora. Ótimo. E parabéns pelos resultados. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, Estela. Bom dia, Elsen, Pacheco, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer também duas perguntas aqui, por favor, ambas sobre o tópico de PME. Primeira delas, né, o Pacheco fez um comentário no início da apresentação sobre a proporção que o canal Bradesco já tem hoje dentro do PME, cerca de 80%, se eu não estou enganado. Queria entender o que é target da companhia em relação a esse ratio, assim, onde vocês acham que essa penetração pode ir olhando para frente, e o que deve ser a implicação disso por economics aqui dentro do PME olhando para frente, né? Vocês enxergam aqui de repente algum espaço para uma diluição de CAC aqui, né? Pensando nesse selling um pouco mais a médio prazo, até pegando um pouco a esteira da pergunta do Tiseu aqui, se de repente um maior aumento aqui de percentual Bradesco dentro de PME pode alavancar aqui uma melhoria de selling, olhando aqui de repente num prazo um pouco mais longo. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, assim, eu queria retomar um pouco a discussão de custo por beneficiário, mas entender um pouco as diferenças de dinâmicas dentro das categorias, né? Numa ótica consolidada, a gente vê uma redução muito importante aqui ano contra ano, mas dentro do PME a redução ano contra ano ela é bem mais importante, né? Cerca de 20%, 19,5% para ser mais exato, nessa comparação. Eu queria entender se dentro do PME tem algum efeito pontual que pode explicar um pouco desse gap, né? Se a explicação ela passa por mix mesmo, pensando aqui nos contratos Bradesco, se tem de repente algum efeito de base do 3Q23 aqui, ou algum terceiro efeito que a gente pode estar perdendo. Então são essas duas perguntas, pessoal. Obrigado, e também queria desejar aqui a boa sorte para o Elcio na posição nova. Ô, Gustavo, vou começar aqui começando sobre o economics do PME, né? Em particular, dentro do canal bancário, que, como você ouviu corretamente, ele representa já 80% do estoque, né? Do perfil de clientes dentro do PME. PME é um mercado possivelmente maior que o corporativo, tá? O número de empregos formais no Brasil, no mercado PME, ele supera o de grandes empregadores. E esse é um mercado novo, a companhia está sendo, mais uma vez, pioneira, não dá para abrir as portas desse mercado sozinho. A gente trabalha ombro a ombro com o controlador, abrindo todos os dias novos contratos em pequenas empresas em todo o Brasil. Veja, em termos de selling, no PME, nenhuma novidade. O custo de aquisição não se altera, ele explicitamente tem no canal bancário exatamente o mesmo percentual do nível observado junto ao público corretor, que complementa os restantes 20% dessa base na carteira PME, tá, Gustavo? Então, não tem diluição via bancassurance no custo de aquisição no PME, não. O outro aspecto que você bem colocou é a questão comportamental. E aí o que dá para dizer é o seguinte, os novos clientes PME via canal bancário de 2024 têm perfil comportamental semelhante ao de anos anteriores, quem sabe lá 2020, 2021, possivelmente a resposta é não, tá? Então, se antes havia uma aproximação e uma conquista via canal bancário de clientes no saúde que imediatamente compram também o dental,
é fácil observar nos dados setoriais e do próprio controlador que a performance mais recente, 2024, tem sido bastante claro isso. Há inúmeros contratos novos fechados na carteira de PME dental e que não necessariamente tem a mesma velocidade de crescimento no PME comprando saúde. Esse cliente, ele tem um perfil de utilização, Gustavo, mais lento. Ele não está comprando o saúde e imediatamente usa o saúde e usa o dental. Ele está sendo oferecido o dental, ele está chegando pela primeira vez no mercado, ele usa com uma frequência mais, vamos dizer, educada ao longo do tempo. Ele não tem aquela, quem sabe, seleção adversa que poderia estar chegando, né, em momentos anteriores. Isso se reflete, né, numa utilização mais dividida ao longo do tempo. Então, assim, a gente precisa entender isso, a gente precifica isso e a gente espera, assim, uma volta gradual, né, nesse custo em reais ao longo do tempo. Então, não é declinante esse efeito de deflação, ele precisa ser compreendido, ele acontece, mas longe de ser uma tendência, né, de você ver trimestre a trimestre um menor custo em reais. Então, a nossa expectativa não é essa, a nossa expectativa é de uma correção gradual e acompanhando ali o ticket médio da companhia, né? Que, no fundo, reflete a variação desse custo. E, mais uma vez, não tem nada a ver com IPCA, tá? É importante desconectar essa expectativa, né, que a gente acaba lendo em alguns textos sobre a não necessidade ou o não reajuste por inflação. A Odontoprev não reajusta por inflação. A Odontoprev reajusta a grande maioria dos seus contratos de acordo com a utilização, de acordo com a frequência de utilização, de acordo com o perfil de risco de cada carteira, tá? Esses são os fatores mais importantes aí, tá bom, Gustavo? Tá claro, Pacheco. Muito obrigado, bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado aí por pegar minha pergunta. É uma pergunta sobre a dinâmica da sinistralidade, né, daqui para frente. Vocês comentaram aí que em algum momento o custo por vida deve começar a subir, e, por consequência, a sinistralidade também tenderia a subir, né? Mas eu queria entender se hoje existe alguma estratégia, né, para além dessa acomodação do custo, vocês transferirem essa maior eficiência conquistada ao longo dos últimos anos para preço, ou se o catch-up dessa sinistralidade mais alta realmente vai depender só dessa acomodação do custo por beneficiário em um patamar mais alto. Obrigado. O Caio, acho que a gente tem que dividir a resposta em dois, com duas visões, a corporativa de um lado e a dos demais planos do outro. Um custo maior não significa sinistralidade maior. A questão básica aí é qual vai ser a evolução do ticket. Todos sabemos, né, que no mercado corporativo o pricing power, não só nosso, mas de toda a indústria, é muito baixinho. Então, ganha o jogo quem tem a estrutura de custos mais eficiente, faz a melhor margem quem tem, não é, tecnologia de ponta para você entender os componentes ali do custo de serviços. Eu acho que a gente está muito bem posicionado para manter uma rentabilidade, portanto, manter uma sinistralidade controlada, previsível no mercado corporativo e em que o ticket médio reflete, mais uma vez, esse comportamento do custo, tá? Então, assim, custo sob controle, tickets estáveis. Esse tem sido aí o tom na precificação da companhia no segmento corporativo. Quando a gente passa para o PME e para o individual, na largada, o interesse da companhia, a estratégia da companhia é sim de ter retornos superiores. Conforme o Elsen já sublinhou, esses dois mercados, o mercado massificado, né, de pequenas empresas e planos individuais, traz sim um risco maior, não sem razão. Nós temos praticado margens superiores, é isso que o mercado deve esperar, as margens são superiores sim, e continuarão a ser no PME e também no plano individual. A gente espera o custo em reais e de serviços em ambos esses segmentos gradualmente de voltar a subir, isso é natural que aconteça, e toda a nossa expectativa é de ter tickets eficientes e que nos permitam
aceleração de top line vis-à-vis o cenário competitivo, tá? No fundo, é essa a estratégia aí de precificação da companhia e, mais uma vez, o entendimento de que custos competitivos não significa custos declinantes todos os trimestres, tá? É isso que a gente vem aqui para dividir aí com vocês, tá bom, Caio? Não, tá certo. Aqui, assim, no fim do dia, o ticket tem subido, né, nesses últimos trimestres e o custo em queda, né? Então, eu queria entender se isso deve realmente continuar, né? Acho que se o ticket continuar subindo na magnitude que tem subido, né? Acho que o custo, teoricamente, não consegue acompanhar, né? E aí a sinistralidade acaba ficando em um nível realmente muito abaixo talvez, dos 40% que a gente observava antes, né? A ideia é ter, não é, uma estrutura de custos que reflita, não é, a realidade ali comercial, né, e também de operações da companhia, para que a gente traga, de fato, uma sinistralidade consolidada, Caio, abaixo de 40%. Então, a gente tem observado nos últimos anos uma sinistralidade consolidada um pouquinho abaixo, ali de 40%, foi a realidade do ano passado, altissimamente provável que se repita agora e nos próximos anos. Então, a gente tem, como nenhuma outra companhia, uma gestão de portfólio muito peculiar. Enquanto os concorrentes estão limitados ao mercado corporativo, a Odontoprev não. A Odontoprev se diferencia, sendo, mais uma vez, pioneira em abrir as portas de segmentos de mercado que podem até ser superiores em número de clientes. E a gente está, aos poucos, construindo esse portfólio de uma maneira muito conservadora, com retornos sem paralelo na indústria. Então, assim, o custo não é declinante trimestre a trimestre e o ticket médio vai ser aquele que seja possível para manter a aceleração ali da conquista de novos contratos. Tá bom, Caio? Perfeito, muito obrigado. Bom, encerramos assim a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos e gostaria agora de passar a palavra para o Pacheco para considerações finais. Bom, agradecer a participação de todos. A gente tem uma mensagem otimista aqui com relação ao pipeline de contratos e a visão nessa estratégia que o Elson bem comentou aqui de segmentação para os próximos trimestres. Esse foi o último evento agora de 2024 e a gente está muito otimista aí com o que tem pela frente. Um abraço a todos, um bom dia.